Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne, e reúne sempre, no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta sexta-feira, da 8ª semana do tempo comum, e desejo profundamente que o seu dia seja marcado por uma experiência verdadeira da presença de Deus. Que você se sinta realmente acompanhado pelo Senhor durante este dia e possa senti-lo verdadeiramente em sua vida, nos seus trabalhos, nos afazeres do seu dia. Para melhor rezarmos, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, convido você a rezar comigo ao Espírito Santo, clamando sua ação e unção sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 28 de maio, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz a palavra de Deus. O texto do Evangelho que nos é dado no dia de hoje está lá no capítulo 11 de São Marcos, nos versículos de 11 a 26. Ouçamos então com muita atenção, piedade e amor, essa palavra que é a palavra de Deus, do Santo Evangelho, que é hoje para nós o ânimo, o alimento, a luz para a nossa caminhada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo.
e ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar com isso, que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebeste, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje nós vemos dois acontecimentos muito significativos e que têm, na verdade, um único núcleo, que é a fé. O primeiro acontecimento é da figueira com folhas verdes, mas que não está dando fruto. E Jesus pronuncia uma palavra sobre aquela figueira e aquela figueira seca para não mais produzir frutos. Jesus vai terminar esse acontecimento, melhor, vai terminar o seu discurso a respeito desse acontecimento, dizendo que aquele que pronuncia uma palavra verdadeiramente com fé, se tiver realmente fé e pronunciar uma palavra, é capaz de tudo pela fé. Também no templo de Jerusalém, Jesus está e ali vê que toda a esplanada do templo se transformou numa verdadeira feira livre. O lugar santo, sagrado, mesmo a esplanada, o que está em torno do templo, tinha se transformado em algo reprovável a Deus. O lugar da oração, do encontro com Deus, se transformara no lugar de comércio. O espaço para se professar a fé tinha se transformado em lugar de cambistas, de troca de moedas. E o que acontecia naquela esplanada visava justificar o culto a Deus. E Jesus reprova esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. Porque isso é contra a fé. Transformar o lugar santo em lugar de mercado vai contra a mais genuína fé e o culto que se pode prestar a Deus. Quero chamar a atenção para o primeiro ponto. Jesus
diz que quem tem fé pode dizer a esta árvore: transporta-te daqui para ali, e ela se transportará. Quem realmente pronuncia com fé. Mas Jesus finaliza essa afirmação dizendo que é preciso perdoar o próximo, para que Deus também possa realizar as bênçãos em nossa vida. É preciso viver a misericórdia, porque o maior sinal de fé é justamente ter a capacidade de perdoar o irmão, de perdoar quem ofendeu, de ser misericordioso. Esse é o principal sinal da fé. Alguém pode dizer: eu tenho fé, mas se não é capaz de perdoar, essa fé não é verdadeira. Então sempre Jesus lembra a necessidade de se perdoar. Aliás, até mesmo quando ele realiza os seus sinais, as curas que ele realiza, ele antecede a cura do corpo pela cura da alma, pelo perdão. Da mesma forma, um ato de fé, nós o realizamos se antes tivermos bem com a nossa consciência de não estarmos guardando nenhum ressentimento do próximo e de termos perdoado todos aqueles a quem devemos perdoar. Isso é ter fé. E mais uma vez, retomando o espaço sagrado, o espaço onde professamos publicamente a fé, o templo, Jesus expulsa dali os vendilhões, lembrando: minha casa é casa de oração. Ter fé também significa ter a capacidade de reconhecer aquilo que é sagrado, de cuidar daquilo que é sagrado, onde Deus se manifesta, de ter realmente carinho para com as coisas de Deus. Que Jesus nos ajude a crescermos na fé, a amadurecermos na fé, a evoluirmos na fé, de modo que cada vez mais, vivendo o amor, o perdão, a misericórdia, possamos professar com a boca também esta fé, que é dom de Deus, mas também é um ato da nossa inteligência e da nossa vontade. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me dá